Visão geral dos vírus e virologia. Os vírus que infectam células bacterianas são amplamente distribuídos na natureza. A infecção de uma cultura confluente de bactérias crescendo em um meio sólido resulta em uma zona de clareamento, denominada placas, onde as células foram lisadas. Os vírus são elementos genéticos incapazes de replicarem-se independentemente de uma célula viva, denominada célula hospedeira. Os vírus são, portanto, parasitas intracelulares obrigatórios que se dependem da penetração em uma célula viva apropriada para realizarem seu ciclo de replicação. Contudo, os vírus possuem sua própria informação genética, sendo esse modo independente do genoma da célula hospedeira. No entanto, contrariamente aos elementos genéticos como o plasmídio, os vírus têm forma extracelular e particular viral, que os permite sobreviverem fora do hospedeiro por longos períodos e facilitar sua transmissão de uma célula hospedeira a outra. Para multiplicarem, os vírus devem penetrar em uma célula onde podem replicar-se em um processo denominado infecção. Os vírus, assim como os plasmídios e alguns outros elementos genéticos, utilizam a maquinária metabólica da célula. Assim como esses outros elementos genéticos, os vírus podem conferir importantes propriedades novas às células hospedeiras. Essas propriedades serão transmitidas no momento da divisão da célula hospedeira. Se cada nova célula também herdar o genoma viral, essas alterações não são sempre danosas, podendo até mesmo ser benéficas. Os vírus podem replicar-se de modo a destruir as células hospedeiras. Esse processo é, portanto, responsável pelo fato de alguns vírus serem agentes de doenças. Abordaremos algumas doenças humanas causadas por vírus, capítulo 34. O estudo dos vírus é denominado virologia. Abordaremos os fundamentos dessa área no presente capítulo, que foi dividido em 4 partes. A primeira parte introduz os conceitos básicos da estrutura viral, infecção da célula hospedeira e a maneira pela qual os vírus podem ser detectados e quantificados. A segunda parte aborda a biologia molecular básica envolvida na replicação viral. A terceira parte oferece uma visão geral sobre alguns vírus essenciais que infectam bactérias e animais. Informações adicionais sobre a diversidade viral podem ser encontradas no capítulo 19. A quarta parte trata das entidades subvirais. Os vírus são os micro-organismos mais numerosos em nosso planeta, infectando todos os tipos de organismos celulares. Portanto, são interessantes por si somente. No entanto, os cientistas também estudam os vírus devido a informações que eles podem fornecer em relação à genética e à bioquímica dos processos celulares e, no caso de algum deles, ao desenvolvimento de doenças. Além disso, como veremos no capítulo 11, os vírus também são importantes ferramentas no campo da genética microbiana e engenharia genética. Estruturas e crescimento virais, propriedades gerais do vírus. Embora os vírus não sejam células, portanto sejam não vivos, eles possuem um genoma que codifica a informação necessária à sua replicação. No entanto, os vírus dependem das células hospedeiras para a obtenção da energia e dos compostos necessários à replicação de seu genoma e à síntese de suas proteínas. Consequentemente, eles são incapazes de replicarem-se, exceto quando penetram-se em uma célula nos hospedeiros adequados. Os vírus podem existir nas formas extra ou intracelular. No entanto, extracelular, um vírus é uma partícula microscópica contendo ácido nucleico envolto por proteínas e, ocasionalmente, dependendo do tipo de vírus, outras macromoléculas
Nessa forma, a partícula viral denomina vírion e metabolicamente inerte, não realizando as funções de respiração ou biossíntese. O vírion é uma estrutura a partir da qual o genoma viral é transferido da célula onde foi produzido para o intracelular e inicialmente um vírus é replicado. Novas cópias do genoma viral são produzidas e os componentes que formam o envoltório viral são sintetizados. Determinados vírus de animais podem dispensar o estágio extracelular ao deslocarem-se de uma célula a outra, no exterior do mesmo organismo. Em vez disso, mediam a fusão de células infectadas com células não infectadas, transferindo os vírus desse modo. Contudo, ao serem transferidos de um organismo a outro, eles têm forma verdadeiramente extracelular. Os genomas virais são bastante diminutos, codificando principalmente as funções que não são realizadas pelas células hospedeiras. Assim, durante a replicação intracelular, os vírus dependem essencialmente de componentes estruturais e metabólicos das células hospedeiras. Os vírus redirecionam as funções metabólicas da célula hospedeira. O vírus redireciona as funções metabólicas da célula hospedeira no sentido de favorecer a replicação viral e a montagem de novos vírions. Por fim, novas partículas são liberadas e o processo repete-se. Genomas virais. Todas as células apresentadas genomas virais de DNA de fita dupla. Por outro lado, os vírus podem apresentar genomas de DNA ou RNA. Porém, os genomas virais podem ser classificados dependendo de o ácido nucleico presente no vírion correspondem a DNA ou RNA, sendo subdivididos de acordo com o tipo de ácido nucleico, se de fita simples ou de dupla, linear ou circular. Alguns genomas virais são circulares, porém a maioria é linear. Embora aqueles vírus cujo genoma consiste em DNA sigam o dogma central da biologia molecular, os vírus de RNA são exceções a essa regra. Entretanto, a informação genética ainda flui do ácido nucleico para a proteína. Além desse fato, todos os vírus utilizam a maquinária de tradução da célula e, dessa forma, independentemente da estrutura genômica do vírus molecular de RNA mensageiro, devem ser produzidas a fim de serem traduzidas pelo ribossomo da célula hospedeira. Hospedeiros virais e taxonomia. Os vírus podem ser classificados de acordo com hospedeiros que infectam, bem como por seus genomas. Assim, há vírus bacterianos, vírus de animais, vírus de plantas e vírus que infectam outros tipos de células eucarióticas. Os vírus bacterianos, algumas vezes denominados bacteriófagos, foram intensamente estudados como sistema modelo da biologia molecular e genética da replicação viral. Espécies tanto de bactérias como de Archaea são infectadas por bacteriófagos específicos. De fato, muitos dos conceitos básicos de virologia foram inicialmente desenvolvidos a partir dos estudos com vírus bacterianos, sendo posteriormente aplicados aos vírus de organismos superiores. Em virtude de sua frequente importância média, os vírus de animais também têm sido amplamente estudados, enquanto os vírus de plantas, embora de grande importância na agricultura moderna, sejam os vírus menos estudados. Há um sistema formal de classificação viral que organiza os vírus em diferentes taxons, como ordens familiares e até mesmo gêneros e espécies. O taxon familiar mostra-se particularmente útil. Os membros de uma família de vírus apresentam morfologia do vírion, estrutura genética e estratégia de replicação similares.
A família virais recebe a denominação que inclui o sufixo viridae. Discutiremos alguns desses capítulo 19. Natureza do vírion. Vírion apresentam diferentes tamanhos e formas. A maioria dos vírus é menor que as células procarióticas, variando de 0,2 a 0,3 de tamanho. Uma unidade de medida normalmente utilizada para o vírus corresponde ao nanômetro, que equivale a 1 milésimo de 1 micrômetro. O vírus da varíola, um dos maiores vírus, tem diâmetros de cerca de 200 nanômetros. O vírus da poliomielite, um dos menores vírus, possui diâmetros de apenas 28 nanômetros. Consequentemente, não foi possível a caracterização adequada dos vírus antes da invenção do microscópio eletrônico em meados do século XX. Os genomas virais são menores do que aqueles que a maioria das células. A maioria dos genomas bacterianos contém entre 1.000 a 5.000 pares de quilobases de DNA, sendo que o menor conhecido tem aproximadamente 500. O maior genoma viral conhecido, aquele de mimivírus, tem 1,18 mpd. Esse vírus, que infecta protistas como a moeba, é um dos poucos vírus conhecidos atualmente cujo genoma é maior do que algum genoma celular. Outros tamanhos típicos de genomas virais estão relacionados na tabela. Alguns vírus apresentam genomas tão pequenos que contêm menos de 5 genes. Além disso, como pode ser observado na tabela, o genoma de alguns vírus, como o revírus ou influenza vírus, é segmentado em mais de uma molécula de ácido nucleico. Estrutura viral. As estruturas do vírion são bastante diversas, variando amplamente quanto ao tamanho, a forma e a composição química. O ácido nucleico do vírion está sempre localizado no interior da partícula, sendo envolto por uma capa proteica denominada capsídeo. Essa capa é composta por um número de moléculas proteicas individuais organizadas em algum padrão preciso e atualmente repetido ao redor do ácido nucleico. O tamanho pequeno do genoma da maioria dos vírus restringe ao número de proteínas virais diferentes. Poucos vírus apresentam um único tipo de proteína em seu capsídeo. Contudo, a maioria dos vírus possui várias proteínas aqui mencionadas, quimicamente distintas, que se associam de forma específica, originando conjuntos maiores denominados capsissômeros. O capsissômeros corresponde à menor unidade morfológica que se pode ser visualizada no microscópio eletrônico. Um único vírion pode apresentar grande número de capsômeros. A formação para o dobramento e a associação adequada das proteínas nos capsômeros está contida na estrutura das próprias proteínas. Por esse motivo, o processo geral de montagem do vírion é denominado automontagem. O complexo total formado pelo ácido nucleico e pelas proteínas empacotado no vírion é denominado núcleo capsídeo viral. Frequentemente, uma ou mais enzimas virais específicas podem ser encontradas no interior do vírion. Tais enzimas desempenham um papel durante os processos de infecção e replicação, como discutiremos posteriormente nesse capítulo. Alguns vírus são nus, enquanto outros possuem camadas ou ao redor do núcleo psídio, denominado envelope. Simetria viral. Os nucleopsídio virais são construídos de forma bastante simétricas. Simetria refere-se à maneira pela qual os capossômeros estão organizados no capsídeo viral. Quando uma estrutura simétrica é girada em torno de um eixo, a mesma forma é vista após o giro por um determinado número de graus. Dois tipos de simetria são reconhecidos no vírus, correspondendo às duas principais formas, cilíndricas e esféricas.
Os vírus cilíndricos têm simetria helicoidal e os vírus esféricos exibem simetria icosádrica. Em todos os casos, a estrutura característica do vírus é determinada pela estrutura da subunidade proteica que o compõe. Um típico vírus exibindo simetria helicoidal é o vírus do mosaico do tabaco. Trata-se de um vírus de RNA em que os 2,130 capsômeros idênticos estão arranjados como uma hélice. As dimensões totais do vírus TMV são de 18 por 300. O comprimento dos vírus helicoidais é determinado pelo comprimento do ácido nucleico, enquanto a largura do vírus helicoidal é determinada pelo tamanho e empacotamento das subunidades proteicas. Um icosaedro é uma estrutura simétrica contendo 20 fases e 12 vértices, de morfologia ligeiramente esféricas. A simetria icosaédrica corresponde ao arranjo, pois uma utiliza o menor número de unidades para construí-lo, o arranjo mais simples de capsômero corresponde a 3 por face, com um total de 60 unidades por vírus. A maioria dos vírus possui uma quantidade de ácido nucleico maior do que por apenas 60 unidades morfológicas. A próxima estrutura, que permite encapotamento, contém 180 unidades, com muitos vírus possuindo envoltórios com essa configuração. Outras configurações comuns envolvem 240 unidades e 220 unidades. A figura 10 apresenta um modelo de um icosaedro. A figura 10 ilustra o mesmo icosaedro visualizando a partir de 3 ângulos diferentes, para ilustrar sua complexa simetria. Os eixos de simetria dividem o icosaedro em segmentos de tamanho e forma idênticos. A figura 10 apresenta uma microscopia eletrônica de um típico vírus icosaédrico e papilomavírus de humanos até vírus contém 360 unidades morfológicas reunidas em grupos de 5 unidades. A figura 10 ilustra um modelo computacional do mesmo vírus, em que o agrupamento de 5 unidades são mais facilmente visualizados. Vírus envelopados. Os vírus envelopados possuem uma membrana circulando o nucleopsídeo. Muitos vírus são envelopados e a maioria infecta células animais. Embora alguns vírus envelopados de bactérias e de plantas sejam também conhecidos, o envelope viral é uma bicamada lipídica contendo proteínas, geralmente glicoproteínas. Os lipídios na membrana viral são derivados das membranas das células hospedeiras, enquanto a proteína de membrana viral são codificadas pelos genes virais. As proteínas específicas dos vírus são críticas para a adesão dos vírus e células hospedeiras durante a infecção ou para a liberação do vírus a partir da célula hospedeira após a replicação. A simetria dos vírus envelopados não é expressa pelo vírus, como um dos mais pelo nucleopsídeo presente no interior do envelope viral. Qual seria a função do envelope em uma partícula viral? Essa questão será discutida em detalhes posteriormente. Observem que o envelope corresponde a componentes estruturais da partícula viral responsável pelo contato inicial com a célula hospedeira. Desse modo, a especialidade das infecção viral, alguns aspectos de penetração dos vírus são controlados, em partes, pela característica de envelopes virais. Vírus complexos. Alguns vírus são ainda mais complexos que qualquer aspecto discutidos até o momento, sendo composto por várias partes
cada qual com a forma e simetria distintas. Os vírus mais complexos em termos estruturais são alguns dos vírus bacterianos que possuem cabeça icosédrica e caudas helicoídas. Em alguns vírus bacterianos, tal como bacteriófagos T4 de Escherichia coli, a própria cauda exibe uma estrutura complexa. A cauda completa de T4 possui aproximadamente 20 proteínas diferentes, com a cabeça apresentando um número ainda maior. Em vírus tão complexos, a montagem é também complexa. Por exemplo, no fago T4, a estrutura completa da cauda é formada como um subcomponente. Enzimas em vírions. As partículas virais não realizam processos metabólicos e, desse modo, um vírus é metabolicamente inerte quando fora de uma célula hospedeira. No entanto, alguns vírus contêm enzimas que desempenham importantes papéis no processo infeccioso. Algumas dessas enzimas são necessárias em eventos muito precoces nos processos infecciosos. Por exemplo, alguns bacteriófagos contêm a enzima lisozima, que produz um pequeno orifício na parede celular bacteriana. Esse processo permite a entrada do ácido nucleico viral. A lisozima é produzida normalmente em grande quantidade nos estágios tardios da infecção, promovendo a lise da célula hospedeira e liberação dos vírus. Muitos vírus contêm sua própria polimerase de ácido nucleico para a replicação do genoma viral e transcrição do RNA viral específico. Por exemplo, retrovírus são vírus de RNA que se replicam sob a forma de intermediário de DNA. Esses vírus possuem uma DNA polimerase RNA dependente denominada transcriptase reversa, que transcreve o RNA viral em um intermediário de DNA. Outros vírus contêm genomas de RNA e requerem sua própria RNA polimerase. Essas enzimas do vírus são necessárias uma vez que as células são incapazes de sintetizar DNA ou RNA a partir de um molde de RNA. Alguns vírus contêm enzimas que auxiliam a sua liberação do hospedeiro. Por exemplo, alguns bacteriófagos contêm enzima lisozimas, que reproduz um pequeno orifício na parede celular bacteriana. Esse processo permite a entrada do ácido nucleico viral. A lisozima é produzida novamente em grandes quantidades, no estágio tardio na infecção, promovendo a lise da célula hospedeira e liberação dos vírus. Muitos vírus contêm suas próprias polimerases de ácido nucleico para a replicação do genoma viral e transcrição do RNA vírus específico. Por exemplo, os retrovírus são vírus de RNA que se replicam sob a forma de intermediários de DNA. Esses vírus possuem uma DNA polimerase RNA dependente, denominada transcriptase reversa, que transcreve o RNA viral em um intermediário de DNA. Outros vírus contêm genomas em um intermediário de RNA e requerem sua própria RNA polimerase. Essas enzimas do vírus são necessárias uma vez que as células são incapazes de sintetizar DNA ou RNA a partir de um molde de RNA. Alguns vírus contêm enzimas que auxiliam sua liberação do hospedeiro. Por exemplo, determinados vírus de animais possuem proteínas superficiais denominadas neuraminadas, enzimas que crivam as ligações glicosídeas das glicoproteínas
e dos glicolipídios presentes nos tecidos conectivos de células animais, promovendo a liberação dos vírus. Assim, embora a maioria das partículas virais sejam desprovidas de enzimas próprias, aqueles que os contêm utilizam-nos por um bom motivo. As células hospedeiras seriam incapazes de produzir vírus na ausência dessas enzimas adicionais. Hospedeiro viral. Pelo fato de os vírus replicarem-se apenas no interior de células virais, seus cultivos requerem o emprego de hospedeiros apropriados. Dentre os 3 tipos de hospedeiros virais, procariotos, plantas, a maioria dos vírus de animais e muitos vírus de plantas podem ser cultivados em cultura de tecidos celulares, e o uso de tais culturas facilitou de modo significativo as pesquisas com esse vírus. No caso de vírus de planta, os estudos podem ser dificultados, uma vez que seu estudo alguma vez requer o uso de plantas internas. Esse fato pode ser um problema devido ao fato de as plantas crescerem mais lentamente do que as bactérias, e frequentemente os vírus de plantas requerem a ruptura da espessa parede celular, a fim de promoverem a infecção. Cultura de células animais. As culturas de células animais são derivadas de células originalmente retiradas de um órgão de um animal experimental, exceto quando são utilizadas células sanguíneas. As culturas celulares são geralmente obtidas pela remoção asséptica de partes de tecidos, seguida da dissociação das células pelo tratamento com uma enzima que degrada o cimento intercelular e semeadura de suspensão resultante sobre uma superfície plana, como o fundo de uma garrafa de cultura ou uma placa de Petri. Afinal, a fina camada de células aderidas à placa de vidro ou plástico, denominada monocamada, é recoberta com um meio de cultura adequado e incubada a uma temperatura apropriada. Os meios de cultura utilizados em culturas celulares são normalmente bastante complexos, contendo alguns aminoácidos e algumas vitaminas, sais, glicose e um sistema de tamponamento contendo bicarbonato. Para a obtenção de um melhor crescimento, normalmente faz-se necessária a adição de uma pequena quantidade de soro sanguíneo, e a fim de impedir a contaminação bacteriana de vários antibióticos. Algumas culturas celulares, quando preparadas dessa forma, podem ser subcultivadas, crescendo. Algumas culturas celulares, quando preparadas dessa forma, podem ser subcultivadas, crescendo indefinitivamente como linhagens celulares permanentes. As linhagens celulares são convenientes. As linhagens celulares são convenientes à pesquisa de vírus, uma vez que os materiais celulares estão continuamente disponíveis. Em muitos casos, a cultura não cresce de forma indefinida, embora possa permanecer viva por alguns dias. Tais culturas, denominadas culturas celulares primárias, podem ainda ser úteis no cultivo de um vírus, embora novas culturas devam ser preparadas periodicamente a partir de fontes frescas, um processo de alto custo e que demanda tempo. Em alguns casos, não é possível a obtenção de linhagens celulares primárias ou permanentes. No entanto, órgãos internos ou partes de órgãos podem permitir com sucesso a replicação viral. Tais culturas de órgãos podem ainda ser úteis em pesquisas de vírus, porque permitem o crescimento dos vírus sob condições laboratoriais relativamente controladas. Quantificação dos vírus. Em virologia, muitas vezes é necessário quantificar o número de partículas virais presentes em uma suspensão. Embora seja possível quantificar esse vírus pelo uso de microscópios eletrônicos,
O número de vírus em uma suspensão pode ser calculado mais facilmente, medindo-se seus efeitos sobre as células hospedeiras. Utilizando-se tal método, verificamos que a unidade infecciosa viral corresponde à menor unidade capaz de provocar um efeito detectável quando inoculada em um hospedeiro suscetível. Ela pode corresponder a somente um vírus, embora com maior frequência seja necessário com um inóculo maior. A partir da determinação do número da unidade infecciosa por volume do fluido, uma medida da quantidade de vírus, denominada a título, pode ser obtida. Ensaio de formação de placa de Lise. Quando um vírus inicia uma infecção em uma camada de célula hospedeira crescendo em uma superfície plana, uma zona de Lise pode ser observada na forma de uma área clara no tapete de células hospedeiras em crescimento. Essa zona clara recebe a denominação de placa de Lise. Convencionou-se que cada placa de Lise origina-se a partir de replicação de um único vírus. As placas de Lise correspondem essencialmente a janelas que surgem no tapete de células exigindo crescimento confluente. No caso de bacteriófagos, as placas de Lise podem ser obtidas quando partículas virais são misturadas a uma fina camada de bactéria hospedeira, espalhadas na forma de uma sobrecamada de agar na superfície de um meio de cultura sólido. Durante a incubação da cultura, as bactérias crescem originando uma camada turva, visível a olho nu. No entanto, em todas as regiões onde a infecção viral tem sido inicialmente com sucesso, ocorre a lise das células, resultando na formação de uma placa de Lise. Contando esse número de unidades formadas de placas de Lise, é possível calcular o número de unidades virais infecciosas presentes na amostra inicial. O ensaio de formação de placas de Lise permite também o isolamento de linhagens virais puras. Isso pode se uma placa de Lise originou-se a partir de um único vírus. Todos os vírus nessa placa devem ser geneticamente idênticos. Alguns dos vírus da placa podem ser coletados e inoculados em uma nova cultura bacteriana fresca, obtendo-se uma linhagem viral pura. O desenvolvimento do ensaio de formação de placas de Lise foi importante para o avanço da virologia, da mesma forma que o desenvolvimento do meio sólido por Carl foi significado para a microbiologia de culturas puras. As placas de Lise podem ser obtidas com vírus de animais, utilizando-se culturas de células animais como hospedeiras. Uma monocamada de células animais em cultura é preparada em uma placa ou garrafa plana, a qual suspensão viral é sobreposta. A placa de Lise são reveladas como zona de destruição das células animais e a partir do número de placas originadas é possível estimular a atitude viral. Eficiência de plaqueamentos. O conceito de eficiência de plaqueamentos é importante para a virologia quantitativa. Em um dado sistema viral, o número de unidades formadoras de placas de Lise é sempre inferior às contagens da suspensão viral realizada ao microscópio eletrônico. Assim, a eficiência com que o vírus infecta as células hospedeiras raramente alcança 100%, podendo muitas vezes ser consideravelmente menor. Os vírus que não causam infecção são frequentemente inativos, embora em algumas situações este não seja o caso. Alguns vírus originam muitas partículas virais incompletas durante a infecção. Em outros casos, especialmente com vírus de RNA, a taxa de maturação viral é tão elevada que muitos vírus contêm genomas definitivos. No entanto, algumas vezes a baixa eficiência
de plaqueamento significa que a condição empregadas, alguns vírus não foram capazes de infectar as células com sucesso. Embora no caso de vírus bacterianos a eficiência de plaqueamento geralmente seja superior a 50%, no caso de vírus de animais, ela pode ser muito inferior a 1%. O conhecimento de eficiência de plaqueamento é útil no cultivo de vírus, uma vez que permite estimar a concentração necessária de um suspensa viral, e a fim de originar um número determinado na placa de Lisa. Métodos que empregam animais intactos. Alguns vírus não causam efeitos reconhecíveis em culturas celulares, embora levem o animal à morte. Em tais casos, a quantificação pode ser realizada somente pela titulação nos animais infectados. O procedimento geral é a realização de diluição seriadas da amostra viral, geralmente por meio de diluição de decimais seguidas da inoculação das amostras de cada diluição em diversos animais sensíveis, após um período de incubação adequado a mais sensível, após fração de animais mortos e vivos para cada diluição e tabulada, sendo realizado o cálculo do ponto final de diluição. Ele corresponde à diluição em que, por exemplo, metade dos animais inoculados morre. Embora o método utilizado em animais inteiros seja mais trabalhoso e menos preciso do que os métodos culturais celulares, ele pode ser essencial ao estudo de certos tipos de vírus. Replicação viral. Característica geral da replicação viral. Para um vírus replicar-se, ele deve induzir uma célula hospedeira viva e sintetizar todos os componentes essenciais necessários à produção de mais vírus. Esses componentes devem, então, ser organizados em novos vírus que escapam da célula fase da replicação viral, que pode ser divididos em 5 etapas: ligação, penetração, síntese, montagem e liberação. Esses estágios de replicação viral são ilustrados na figura. Nos primeiros minutos após a infecção, disse que os vírus estão em fase de eclipse. Durante esse período, as partículas infecciosas não podem ser detectadas no meio de culturas. A fase de eclipse é iniciada assim que as partículas infecciosas são removidas do ambiente, devido à sua absorção às células hospedeiras. Uma vez ligados, os vírions deixam de estar disponíveis para infectar outras células. Esses processos são acompanhados pela penetração do ácido nucleico viral na célula hospedeira. Se as células infectadas rompem-se nessa fase, o vírion deixa de existir como entidade infecciosa, uma vez que o genoma viral não se encontra mais no interior do seu capsídeo. A maturação é iniciada à medida que as moléculas de ácido nucleico recém-sintetizadas são empacotadas no interior das capas proteicas. Durante a fase de maturação, o indivíduo de vírions ativos no interior das células aumenta de forma expressiva. Todavia, as novas partículas virais não podem ainda ser detectadas, exceto as células forem lisadas artificialmente, a fim de promover sua liberação. Uma vez que os vírus recebem sintetizando ainda não surgiram extremamente as células, os períodos de eclipse e maturação em conjunto são denominados períodos de latência. Ao final da maturação, ocorre a liberação de vários vírus maduros como resultado da lise celular, ou de algum processo de brotamento ou de excreção, dependendo do vírus. O número de vírus liberados, denominado tamanho da população liberada, depende do vírus e do hospedeiro em particular, podendo variar em alguns poucos a milhares. A duração de um ciclo completo de replicação varia de 20 a 60 minutos.
a 8h40. Pelo fato de a liberação dos vírus ocorrer de forma relativamente simultânea, a replicação viral é normalmente caracterizada por uma curva de crescimento em etapa única. Nas próximas duas sessões consideraremos algumas das principais etapas do ciclo de replicação viral em maiores detalhes. Ligação e penetração viral. Nesta sessão, enfocaremos a ligação e a penetração viral, as principais etapas da replicação. Além disso, abordaremos o mecanismo pelo qual algumas bactérias reagem à penetração do DNA de bacteriófagos. A base mais comum para a especificidade de um vírus em relação ao hospedeiro depende da ligação. Os próprios vírus possuem uma ou mais proteínas externas que interagem com componentes específicos da superfície celular, denominados receptores. Esses receptores são componentes superficiais normais das células hospedeiras, como proteínas, carboidratos, glicoproteínas, lipídios, lipoproteínas ou complexos desses ou quais os vírus se ligam. Os receptores realizam funções normais nas células. Por exemplo, o receptor para a Bacterophagus T1 é uma proteína captadora de ferro, enquanto o receptor do Bacteriophagus lambda normalmente está envolvido na captação de maltose. Os receptores de vírus de animais podem incluir macromoléculas necessárias ao contato intercelulares ou pelo sistema imune. Por exemplo, os receptores do vírus da poliomielite ou da HIV são normalmente utilizados em interações entre células humanas. Na ausência de seus receptores específicos, os vírus não é capaz de absorver e, portanto, não causa infecção. Além disso, quando o sítio do receptor é modificado, por exemplo, por mutação, o hospedeiro pode tornar-se resistente à infecção viral. No entanto, muitas mutantes do vírus podem adquirir a capacidade de serem absorvidos e hospedeiro anteriormente resistente. Além disso, alguns vírus de animais podem ser capazes de utilizar mais de um receptor de modo que a perda de um deles não impede necessariamente a ligação. Assim, a variedade dos hospedeiros de um vírus é particular, determinada em parte pela disponibilidade de um receptor adequado, que o vírus seja capaz de reconhecer. Em organismos multicelulares, as células de diferentes tecidos ou órgãos frequentemente expressam proteínas distintas em suas superfícies. Consequentemente, os vírus que infectam animais infectam apenas células de determinados tecidos. Por exemplo, muitos vírus que provocam tosse, resfriados infectam somente as células do trato respiratório superior. Penetração. A ligação de um vírus às suas células hospedeira promove alterações tanto no vírus como na superfície celular, as quais resultam em sua penetração. Os vírus devem replicar-se no interior das células. Desse modo, pelo menos o genoma viral deve ser capaz de penetrar na célula. No entanto, conforme mencionado, para que alguns vírus se repliquem, certas proteínas devem também penetrar na célula hospedeira. É importante ressaltar que a ligação é mesmo a penetração em uma célula suscetível não levam à replicação viral, caso informação contida no genoma viral não possa ser decodificada a uma célula que permite o ciclo completo de replicação de um vírus e referência como permissiva para aquele vírus. Ligação e penetração de bacteriófagos apresentam cauda. Células apresentando parede celular, como a maioria das bactérias, são infectadas de maneira diferente de células animais, as quais não apresentam essa estrutura. Os mecanismos de penetração mais complexos foram observados em vírus que infectam bactérias. A Bacterophagus T4, que infecta a Escherichia coli, é um bom exemplo.
A estrutura do bacteriófago T4 foi ilustrada na figura 10. O vírus apresenta uma cabeça no interior da qual o DNA linear de fita dupla encontra-se inovelado a uma cauda longa e relativamente complexa, em cuja extremidade há uma série de fibras estimuladas da cauda. O vírus inicialmente liga-se às células pela fibra de cauda. A extremidade das fibras interagem especialmente com os polissacarídeos encontrados na membrana externa do envelope celular gram-negativo. Em seguida, essas fibras de cauda sofrem retração, proporcionando o contato entre o cerne da cauda e a parede celular bacteriana, por meio de uma série de espículas caudais delgadas situadas na sua extremidade. A ação de uma enzima similar à lisozima promove a formação de um pequeno poro no peptídeo glicano. A bainha da cauda contrai-se a DNA vírus penetrando ponto da cauda física, enquanto a maior parte do envoltório proteico permanece fora da célula. Resfriação e modificação viral pela célula hospedeira. Os animais podem muitas vezes eliminar os vírus invasores por mecanismos de defesa imunológicos, antes que a infecção viral se desanime ou algumas vezes até que os vírus penetrem nas células-alvo. Além disso, os eucariotos, incluindo animais e plantas, possuem um mecanismo antiviral, conhecido como RNA de interferência. Os procariotos são desprovidos desses dois tipos de defesa. No entanto, os procariotos possuem sistemas específicos de destruição de DNA capazes de destruir DNA viral de fita dupla após sua ingestão. Essa destruição é realizada por endonucleose de restrição do hospedeiro. Enzimas que crivam o DNA vira em um ou vários locais, impedindo assim sua replicação. Esse fenômeno é denominado restrição e é parte de um mecanismo geral do hospedeiro que impede a invasão por ácidos nucleicos exógenos. Para que tal sistema seja efetivo, o hospedeiro deve possuir um mecanismo que confira a proteção do seu próprio DNA. Esse processo é realizado pela modificação específica de seu DNA nos sítios de ciclagem das enzimas de restrição. Outros vírus, como o bacteriófagos T3, T7, evitam a destruição pela enzima de restrição do hospedeiro pela codificação de proteínas que inibem o sistema de restrição do hospedeiro. Para contrapor-se esse processo, algumas células hospedeiras possuem múltiplos sistemas de restrição e metilação, auxiliando a impedir a infecção por vírus capazes de sobrepujar somente um deles. Os hospedeiros contêm uma outra DNA militase, além daquelas envolvendo na proteção contra o DNA maltilase, além daquelas envolvidas na proteção contra a sua própria enzima de restrição. Algumas dessas similares podem estar envolvidas no preparo de DNA ou na regulação gênica, enquanto outras podem conferir proteção ao DNA do hospedeiro contra endonucleases exógenas. Isso é necessário porque alguns vírus codificam sistema de restrição próprio, desenvolvido para destruir o DNA hospedeiro. Desse modo, fica evidente que os vírus e os hospedeiros responderam mutuamente ao mecanismo de defesa pela evolução contínua de mecanismo
visando aumentar suas possibilidades de infecção ou de sobrevivência, respectivamente. Produção de ácidos nucleicos e proteínas virais. Uma vez que um hospedeiro foi infectado, novas cópias de genomas virais devem ser produzidas, assim como proteínas específicas do vírus devem ser sintetizadas para que o vírus se replique. Normalmente, a produção de pelo menos algumas das proteínas virais é iniciada logo após a entrada do genoma viral da célula. A síntese dessa proteína requer um RNA viral. Certos tipos de vírus RNA, o próprio genoma corresponde ao RNA. Entretanto, para a maioria dos vírus, o RNA deve ser primeiramente transcrito a partir dos genomas DNA ou RNA. Então, o genoma deve ser replicado. Aqui abordaremos esse importante evento. O esquema de classificação dos Moore e vírus de DNA. O virologista David, que foi agraciado juntamente com Howard e Renato Dubocco com o Prêmio Nobel em Filosofia ou Medicina em 1975 pela descoberta dos retrovírus e das transcriptase reversa, desenvolveu um esquema de classificação de vírus baseado na relação entre o genoma viral e seu RNA. Na classificação de Baltimore, são reconhecidas 7 classes de vírus. Os vírus de DNA e fita dupla são agrupados na classe 1. O mecanismo de síntese RNA é replicado no genoma dos vírus de classe 1 e os mesmos que aquele utilizado pela genoma da célula hospedeira, embora diferente de vírus empreguem entre técnicas distintas para garantir que a expressão RNA viral seja favorecida em relação ao RNA do hospedeiro. Vírus de classe 2 corresponde ao vírus de DNA de fita simples. Esse vírus, antes de o RNA ser produzido, uma fita completa de DNA deve ser sintetizada uma vez que o RNA polimerase utiliza o DNA de fita dupla como molde. Esses vírus formam intermediários de DNA de fita dupla durante a replicação, sendo esse intermediário utilizado na transcrição. Assim, a síntese pode ser realizada por enzimas celulares. O intermediário de fita dupla também é utilizado para gerar o genoma viral. Uma fita torna-se genoma enquanto a outra é descartada. Até recentemente, todos os vírus de DNA continham DNA com a mesma sequência que seus RNAs. No entanto, em 1977 foi descoberto um novo vírus contendo FS, DNA de polaridade negativa. O vírus torqueteno é amplamente disseminado em humanos e outros animais, porém não provoca sintomas óbvios de doenças. O mecanismo de aplicação de TV ainda não foi totalmente investigado. Vírus de RNA de fita positiva e negativa. A produção de RNA e a replicação de genomas são processos diferentes no vírus de RNA. Contudo, antes de discutirmos esse vírus, não são necessários alguns conhecimentos sobre a nomenclatura relacionados à orientação da fita de ácido nucleico. Lembre-se de que o RNA é completamente complementar à fita de DNA empregada como molde em relação à sequência de base por prevenção na virologia do RNA e é preferido como sendo de configuração, mas sua fita complementar é referida como sendo configuração menos. Essa conversão
é utilizada para descrever a configuração do genoma de vírus de fita simples, quer seu genoma contenha RNA ou DNA. Por exemplo, um vírus que contenha genoma de RNA de fita simples com a mesma orientação de seu RNA é referido como vírus de RNA de fita positiva. Um vírus cujo genoma de RNA de fita simples seja complementar a seu RNA é referido como vírus de RNA. As RNAs polimerase celulares normalmente não catalisam a síntese de RNA a partir de um molde de RNA, utilizando em vez disso um molde de DNA. Portanto, os vírus de RNA requerem uma RNA polimerase dependente específica. O caso mais simples são vírus de RNA de fita positiva, onde o genoma viral tem configuração mais e desse modo pode atuar diretamente como RNA, além de codificar outras proteínas necessárias entre RNA codificado para polimerase dependente super específica do vírus. Uma vez sintetizada, essa polimerase inicialmente sintetiza fitas menos complementares de RNA, as quais são então utilizadas como molde na produção de novas fitas mais. As fitas mais sintetizadas são traduzidas como RNA ou empacotadas como o genoma dos vírus recém-sintetizados. Nos vírus de RNA de fita negativa, a situação é mais complexa. O RNA que penetra na célula tem polaridade errada para atuar como RNA e, portanto, o RNA deve ser primeiramente sintetizado. Algumas vezes que a célula não possui uma RNA polimerase capaz de realizar tal tipo de reação. Esses vírus carregam algumas dessas enzimas em seu vírus, sendo elas injetadas nas células juntamente com o RNA genômico. A fita mais complementar de RNA é sintetizada pelo RNA polimerase dependente, sendo então utilizado como RNA. Esse RNA de fita positiva é também utilizado como molde para sintetizar genomas de fita negativa. Os vírus de RNA de fita dupla contêm RNA de fita mais, ele é parte do genoma de RNA, consequentemente os vírus de RNA também contêm RNA polímeros que transcrevem o genoma originado em RNA de fita positiva e penetração na célula hospedeira. Retrovírus. Os retrovírus são vírus de animais responsáveis pelo desenvolvimento de certos tipos de câncer e da síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. O retrovírus apresenta RNA e fica simples do seu vírus. Embora o RNA dos retrovírus seja a fita mais, ele não é empregado como mensageiro e por isso esse vírus deve apresentar a transcriptase reversa em seu vírus. Após a infecção de vírus, é convertido por meio de um intermediário híbrido. O DNA é então utilizado como molde para a síntese de RNA pelas enzimas celulares. Finalmente, os veículos da classe correspondem àqueles que apresentam DNA de fita dupla em seu vírus, mas aplicam-se empregados um intermediário de RNA. Esse vírus em comum também é utilizado transcriptase reversa. A estratégia empregada por esses vírus na produção de RNA é uma mesma empregada pelo vírus da classe 1.
embora o processo de replicação de seu DNA seja muito incomum, pois como queremos posteriormente seu genoma apenas parcialmente de fita dupla. Embora aparentemente o esquema de Baltimore englobe todas as possibilidades, há exceções. Por exemplo, o ambivírus contém genoma de RNA de vírus simples no qual metade está orientada mais outra metade na configuração menos. Uma fita complementar deve ser sintetizada a partir dessa utilização metade antes que ser sintetizada a partir dessas últimas metades antes que os genes possam ser traduzidos. A evolução claramente levou à diversidade dos genomas virais e seus limites. Proteínas virais. Uma vez que o RNA tenha sido produzido, as proteínas virais podem sintetizar. Essas proteínas podem ser agrupadas em duas categorias amplas. Uma, proteínas sintetizadas logo após a infecção, denominadas das proteínas precoces, e a segunda, proteínas sintetizadas posteriormente, denominadas proteínas tardias, que inclui a proteína da capa viral. De maneira geral, tanto o tempo de aparecimento como a quantidade das proteínas virais são altamente regulados. As proteínas precoces são enzimas que atuam catalicamente e as proteínas tardias correspondem normalmente a componentes estruturais do vírus, sendo produzidas em quantidades bastante superiores. A infecção viral atende os mecanismos regulatórios do hospedeiro, uma vez que há uma acentuação superprodução. Em alguns casos, a infecção viral promove uma interrupção total da síntese de macromoléculas dos hospedeiros, enquanto em outros a síntese prossegue concomitante à síntese dos produtos virais. Em ambos os casos, a regulação da síntese viral encontra-se sob o controle de vírus. Em vez das células hospedeiras, vários elementos desse controle são similares aos mecanismos regulatórios descritos no capítulo 9. Embora existam também mecanismos regulatórios exclusivamente virais, discutiremos esses mecanismos regulatórios quando tratamos vírus mais estudados. Diversidade viral. Visão geral dos vírus bacterianos. Os bacteriófagos exibem grande diversidade, sendo ilustrados na figura 10. Exemplos de várias classes. A maioria dos vírus bacterianos estudados detalhadamente, infecção bactéria como Escherichia coli e Salmonella enterica. No entanto, são conhecidos vírus que infectam uma variedade de procariotos, tanto bactérias como archaea. A maioria dos bacteriófagos conhecidos contém genomas de DNA de fita dupla e acredita-se que esse tipo de bacteriófagos seja o tipo mais comum encontrado na natureza. No entanto, existem vários outros tipos de conhecidos, incluídos aqueles com genoma de RNA ou fita simples. Genomas de RNA de fita dupla e genoma de DNA de fita simples. Poucos vírus bacterianos têm envelopes lipídicos, sendo a maioria nu. Todavia, muitos vírus bacterianos são estruturalmente complexos. Todos os exemplos de bacteriófagos com o genoma de DNA na fita dupla ilustrado na figura possuem cabeça e cauda. As caudas dos bacteriófagos emu são contráteis e atuam no controle de penetração do ácido nucleico no hospedeiro. De forma contrária, a cauda do bacteriófagos lambda é flexível. Embora os vírus bacterianos com a cauda tenham sido os primeiros a serem estudados como sistemas modelos para entendimentos das características gerais da multiplicação viral,
Atualmente, alguns são utilizados como ferramentas úteis na engenharia genética. O entendimento sobre os vírus e bacterianos não tem valor apenas como base para a discussão sobre vírus de animais, mas é também essencial ao atendimento dos temas abordados nos capítulos que discutem a genética microbiana. Nas próximas 2 sessões, nós examinaremos 2 tipos diferentes de ciclos de vida viral: virulento e temperado. Vírus virulentos promovem a lise ou morte de seus hospedeiros após a infecção, enquanto vírus temperados replicam seus genomas e tandem com os genomas dos hospedeiros sem provocar a morte de seus hospedeiros. Bacteriófagos virulentos, IT4. Os vírus virulentos provocam a morte de seus hospedeiros após a infecção. Os primeiros vírus desse tipo a serem detalhadamente estudados foram bacteriófagos com genoma de DNA linear e de fita dupla que infectam Escherichia coli e várias outras espécies relacionadas a bactérias. Os virologistas iniciam o trabalho realizando os isolamentos e estudos desse vírus como sistema modelo da aplicação viral, utilizando para estabelecer muitos dos princípios fundamentais da biologia molecular e da genética. Esses fagos receberam designações de T1 e T2, e assim por diante, até o T7, com o T referido-se à cauda, e que esses fagos apresentam. Nesse capítulo já mencionamos brevemente como deve se ver o fago de T4 liga-se ao hospedeiro e como cultiremos esse vírus em maior detalhe, a fim de ilustrar o ciclo de replicação de vírus virulentos. A genoma de bacteriófagos T pares. Os bacteriófagos T2, T4 e T6 são vírus intimamente relacionados, porém o fago T4 é o mais estudado. O vírus do fago T4 é estruturalmente complexo. Ele consiste em uma cabeça icosahedrica alongada com dimensões totais de 85 por 110 ligadas à cabeça. Há uma cauda complexa que consiste em um tubo helicoidal, ao qual estão conectados uma bainha, um pescoço conector com um colorinho e uma placa basal complexa, a qual as fibras longas e articuladas da cauda são ligadas. A partícula viral completa apresenta mais de 25 tipos diferentes de proteínas estruturais. O genoma de T4 consiste em uma molécula de DNA linear de fita dupla com 168 pares de bases. O genoma T4 codifica mais de 250 proteínas diferentes, e embora nenhum vírus conhecido codifique seu próprio aparato de tradução, o fago T4 codifica vários de seus próprios tRNAs. Embora o genoma de T4 apresente uma sequência linear singular molecular de DNA, genomas de diferentes vírus não são identificados. Isso ocorre porque o DNA do fago T4 sofre permutação circular. Moléculas que são permutadas circularmente parecem ter sido linearizadas pela abertura de círculos idênticos de diferentes locais. O DNA de T4 com redundância terminal que infecta uma única célula hospedeira é primeiramente replicado com uma única unidade, em seguida várias unidades genótipicas
são recombinadas em suas extremidades, originando uma longa molécula de DNA denominada contamero. Durante o empacotamento do DNA de T4, o DNA não é clivado em uma sequência específica. Em vez disso, um segmento de DNA logo superficial para preencher uma cabeça de fago é clivado do contatâmero, uma vez que a cabeça do fago T4 comporta um DNA de tamanho preenchido de cabeça, leva à permutação circular e à redundância terminal. O DNA de T4 contém a base modificada 5-hidroximetilcetona em lugar da citosina. Esses resíduos são glicosilados e o DNA contendo essa modificação é resistente a virtualmente todas as enzimas de restrição conhecidas. Consequentemente, o DNA de T4 encontra-se protegido das defesas dos hospedeiros. Eventos durante a infecção por T4. Os eventos ocorrentes rapidamente em uma infecção por T4 precocemente na infecção. T4 dirige a síntese de seu próprio RNA. Também inicia a replicação de seu DNA peculiar. Cerca de min após penetração do hospedeiro pelo DNA de T4, síntese de DNA e RNA do hospedeiro interrompida. E a transcrição de genes fágicos específicos iniciadas. A tradução do RNA viral inicia-se logo em seguida, após cerca de 4 min de infecção e replicação do DNA fágico iniciada. O genoma T4 pode ser dividido em 3 regiões, que codificam proteínas precoces, proteínas intermediárias e proteínas tardias, respectivamente. As proteínas precoces e intermediárias correspondem principalmente às enzimas necessárias à replicação e transmissão do DNA, enquanto a proteína tardia corresponde a proteínas da cabeça e da cauda, e as enzimas requeridas para a liberação das partículas fagíticas maduras da célula. O tempo de duração dos eventos que ocorrem durante a interação por T4 apresenta as figuras 10. Embora T4 possua genoma muito longo para um vírus, ele não codifica sua própria RNA polimerase. O controle da síntese de RNA T4 requer a síntese de proteínas que modificam sequencialmente a especificidade da RNA polimerase e hospedeiro, de forma que ela reconheça os promotores fágicos. Os promotores precoces são reconhecidos diretamente pela RNA polimerase do hospedeiro e precisa do fator sigma do hospedeiro. A transcrição do hospedeiro é interrompida logo em seguida por um fator antígeno codificado pelo fato, o qual se liga ao Q do hospedeiro e interfere no reconhecimento dos promotores dos hospedeiros. Proteínas específicas do fago codificadas pelos genes precoces também promovem modificações covalentes nas subunidades da RNA polimerase do hospedeiro, enquanto outras proteínas codificadas pelo fago também ligam-se à RNA polimerase. Essas modificações alteram a especificidade da polimerase, que passa a reconhecer os promotores intermediários de T4. Uma das proteínas precoces de T4 modo
reconhece uma sequência particular de DNA nesses promotores intermediários orientados a RNA polimerase para tais sítios. O fago T4 codifica mais de 20 novas proteínas, as quais são sintetizadas precocemente após a infecção. Elas incluem enzimas envolvidas na síntese de base incomum. 5-hidroximetilcitosina em sua glicosilação, além de uma enzima que degrada o precursor de DNA normal e de soxitidina trifosfato. Além disso, T4 codifica algumas enzimas cujas funções são similares àquelas das enzimas de replicação do DNA das células hospedeiras, porém são sintetizadas em maior quantidade, permitindo a síntese mais rápida do DNA específico T4. Proteínas precoces adicionais incluem aquelas envolvidas no processo de DNA fágico recém-replicado. A cauda e as fibras da cauda são acrescentadas após o preenchimento da cabeça. A saída dos vírus ocorre com a lise celular. O fago codifica uma enzima e a lisozima de T4 que degrada o peptidoglicano da célula hospedeira após cada ciclo de replicação, com duração média de 25 minutos. Mais de 100 novos vírions são liberados a partir de cada célula hospedeira, a qual nesse momento encontra-se quase que totalmente destruída. Bacteriófagos temperados nápidas de P1. Bacteriófagos T4 é virulento. No entanto, outros vírus, embora capazes de matar as células por meio de ciclo lítico, podem também apresentar um ciclo de vida diferente que resulta em um relacionamento genético estável com o hospedeiro. Tais vírus são denominados vírus temperados, e esses vírus podem assumir um estado denominado lisogênica, em que a maioria dos genes virais não é expressa, sendo o genoma viral denominado prófago, replicando em sincronia com o cromossomo dos hospedeiros. A expressão de genoma viral é responsável pelo dano às células hospedeiras, e não a mera presença do DNA viral. Consequentemente, as células hospedeiras podem albergar genoma virais sem prejuízo, desde que a expressão dos genes que controlam a função líticas dos vírus seja mantida sob controle. Em células que albergam um vírus temperado, denominadas lisogênia, o genoma fágico é replicado juntamente com o genoma do hospedeiro, sendo transmitido de uma geração à seguinte durante a divisão celular. Em determinadas condições, os vírus lisogênicos podem reverter a via lítica, iniciando a produção de vírus. Os dois fagos temperados mais bem característicos são Lambda e P1. Ambos contribuíram significativamente para o avanço da genética molecular e correspondem a importantes ferramentas genéticas bacterianas e da clonagem molecular. A lisogênia também apresenta importante ecologia ecológica, uma vez que a maioria das bactérias isoladas na natureza são lisogênicas por um ou mais bacteriófagos. A lisogênica pode conferir novas propriedades genéticas às células bacterianas, e em capítulos posteriores veremos alguns exemplos de bactérias patogênicas cuja virulência
depende dos bacteriófagos lisogênicos que albergam. A lisogenia não se limita a bacteriófagos. Muitos vírus de animais estabelecem reações similares com seus hospedeiros. O ciclo de replicação de um fago temperado. Os fagos temperados podem entrar em ciclo lítico após a infecção ou podem estabelecer o lisogênio. Uma visão geral do ciclo de vida de um bacteriófago temperado é apresentada na figura 10. Durante o lisogênio, o vírus temperado não se encontra na forma de uma partícula viral no interior da célula. Em vez disso, o genoma viral encontra-se integrado ao cromossomo bacteriano. Em qualquer dos casos, ele replica-se concomitantemente com as células hospedeiras, desde que os genes que ativam sua via lítica não sejam expressos. Essas formas não líticas são referidas como profagos. Normalmente, esse controle deve-se a uma proteína repressora codificada pelo fago. A proteína viral repressora não controla apenas os genes líticos do profago, mas também impede a expressão dos genes de outros vírus idênticos que penetram na célula. Isso provoca a imunidade dos lisogênios e a infecção pelos mesmo tipo de vírus. Se a proteína repressora do fago for inativa ou se sua síntese for impedida, o profago é induzido. Novos vírus são produzidos e as células hospedeiras sofrem lise. Em alguns casos, condições alteradas, especialmente danos no DNA das células hospedeiras, induzem a via lítica. Se o vírus perder a capacidade de deixar o genoma do hospedeiro, ele torna-se um vírus crítico. Estudos genóticos revelaram que muitos cromossomos bacterianos contêm sequência de DNA que em alguns momentos claramente pertenciam a um genoma viral. Assim, estabelecimentos a interrupção do estado lisogênico em procariotos provavelmente correspondem a um processo de novo. O Bacteriophagus lambda. O Bacteriophagus lambda, que infecta Escherichia coli, foi estudado em detalhe como observado em outros vírus temperados. A via lítica e lisogênica são possíveis. Os vírus da lambda assemelham-se àqueles de outras bactérias como causas, embora não ocorra a presença de fibras caudais. O genoma de lambda consiste em DNA linear. No entanto, na extremidade de cada uma das fitas há uma região de fita simples, de 2 nucleótidos extensão. Essas extremidades coesivas de fitas simples são complementares e quando o DNA de lambda penetra a célula hospedeira, essa região formando o cílio. O DNA então é ligado, originando um círculo de fita dupla. Quando o lambda realiza o ciclo lisogênico, ele integra-se ao cromossomo de E. coli em um sítio específico conhecido como sítio alt. Ligação de AMBA. A integração requer a presença de enzimas integrase da lambda que reconhece os sítios de ligação no fago e na bactéria, facilitando sua união. O DNA de lambda integrado replica-se juntamente com o restante do genoma do hospedeiro, sendo transmitido à progênie celular.
Quando Lambda entra no ciclo lítico, sintetiza concatâmeros longos e lineares de DNA por meio de replicação por círculos rolantes. Diferente da replicação semiconservativa, desse mecanismo é simétrico e ocorre em 2 estágios. No primeiro estágio, uma das fitas do genoma circular de Lambda é clivada. Em seguida, um longo concatâmero de fita simples é sintetizado, empregando a fita não clivada como molde. No segundo estágio, há a síntese de uma segunda fita, utilizando contâmero de fita simples como molde. Finalmente, o concatâmero de fita dupla é crivado em segmento de comprimento correspondente ao genoma, nos sítios originando extremamente coesiva. Os genomas lineares são, então, empacotados no interior das cabeças dos fagos e as caudas adicionadas. Em seguida, as células são lisadas por enzimas codificadas pelo fago. Muitos vírus de DNA e RNA, assim como alguns plasmídios, utilizam variantes de replicação por círculo rolante. Lambda, lise ou lisogênia. A ocorrência de lise ou lisogênia durante a infecção de lambda depende de uma alternância genética extremamente complexa. Os elementos essenciais consistem em 2 proteínas repressoras: o repressor de lambda ou proteína e repressor CRO. Para estabelecer a lisogênia, 2 eventos devem ocorrer. A produção de proteínas tardias devem ser impedidas e uma cópia do genoma de lambda deve ser integrada ao cromossomo dos hospedeiros. Contrariamente, CRO reprime as expressões das proteínas que são necessárias à manutenção das lisogênias, pela indução da síntese do repressor da lambda. Assim, quando CRO é produzida em altas quantidades, encontra-se comprometido com a via lítica a degradação de C2 por uma protease da célula hospedeira. Também é crítica. A proteína C3 de lambda protege C2 contra o ataque pela protease e promove sua estabilização. Em resumo, da etapas que controlam a lise e lisogênia em ambos apresentam na figura 10. O resultado final depende de se a proteína CRO ou C1 são dominantes em uma determinada infecção. Quando o CRO domina os eventos regulatórios, o resultado é a lise, ao passo que a lisogênia ocorre quando o C1 for dominante. Visão geral dos vírus de animais. As seções iniciais deste capítulo dedicaram-se às propriedades gerais dos vírus, sendo os vírus de animais pouco mencionados. Aqui passaremos a considerar alguns dos atributos dos vírus de animais que serviram de base para a discussão sobre o retrovírus, um dos quais causa a síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. Em nossas discussões sobre a produção viral, nas seções 10 abordamos a questão do hospedeiro viral de forma geral. No entanto, é importante lembrar
Classificação de vírus de animais. Vários tipos de vírus de animais são ilustrados na figura 10. Os princípios da classificação viral foram discutidos na seção 10. Os vírus de animais são classificados segundo o mesmo critério adotado para os vírus bacterianos, incluindo o sistema de classificação de Baltimore, que classifica os vírus como base no tipo de genoma e na estratégia de reprodução. São conhecidos vírus de animais em todas as categorias de replicação. Discute-se um exemplo de cada. A maioria dos vírus de animais estudados em detalhes são aqueles que se aplicam em culturas celulares. Observe que existem mais tipos de vírus de animais envelopados do que de vírus bacterianos envelopados. Esse fato provavelmente está relacionado às diferenças nas características externas das células hospedeiras. Contrariamente, as células procriontes e as células animais são desprovidas de parede celular, e desse modo os vírus são mais facilmente secretados pelas células. Ao deixarem as células, os vírus removem parte da bicamada lipídica da célula animal quando atravessam a membrana. Consequência de infecção viral em células animais. Os vírus podem provocar diversos efeitos distintos nas células animais. A infecção lítica resulta na destruição da célula hospedeira. No caso do vírus envelopado, no entanto, a liberação dos vírions, que ocorre por um processo do tipo brotamento, pode ser lenta e não provocar a lise celular hospedeira. Desse modo, a célula infectada pode permanecer viva e contida, produzindo vírus infectante. Tais infecções são denominadas infecções persistentes. Os vírus podem também provocar infecções latentes no hospedeiro. Em uma infecção latente, há um intervalo de tempo entre as infecções virais e os eventos líticos. As vesículas febris causadas pelo vírus de Herpes simplex correspondem a um típico exemplo de uma infecção viral latente. Sintomas: aparecem esporadicamente quando os vírus saem do estágio de latência. O estágio latente de infecção viral de uma célula animal geralmente não se deve integrar a integração do genoma viral no genoma da célula hospedeira, como frequentemente observa-se no caso da infecção latente por bacteriófagos temperados. Em vez disso, os espermvírus encontram-se em um estado inativo no interior das células nervosas. Um baixo nível de transcrição ocorre quando não há a recriação do DNA viral. Alguns vírus envelopados promovem a fusão de múltiplas células animais, originando células gigantes contendo vários núcleos. Como esperando tais células fundidas não se desenvolvem corretamente, apresentando um tempo de vida curto. Além disso, a função celular protege os vírus da exposição ao sistema imunológico, pois eles passam a deslocar-se entre os núcleos das células hospedeiras, sem emergirem dela. Finalmente, certos vírus de animais são capazes de converter células normais em uma célula tumoral, processo denominado transformação. Discutiremos os vírus causadores de câncer na seção 19. Muitos vírus diferentes são conhecidos, contudo, dentre os vírus ilustrados na figura 10, um grupo destaca-se por ter um mecanismo de replicação absolutamente peculiar. Tal grupo corresponde ao retrovírus.
Eles serão abordados em seguida como exemplo de um vírus de animal complexo e altamente incomum, que apresenta importantes implicações médicas. Retrovírus. Os retrovírus possuem genomas de RNA que é replicado através de um intermediário de DNA. O termo retro significa para trás e é denominado retrovírus deve-se ao fato de eles transferirem informação de maneira reversa, de RNA para DNA. Os retrovírus utilizam a enzima transcriptase reversa para realizar esse processo. Um tanto interessante, o uso da transcriptase reversa não é restrito ao retrovírus. O vírus da hepatite B é o vírus do mosaico da couve-flor. Também realizam a transcrição reversa em seus processos de replicação. No entanto, contrariamente aos retrovírus, outros vírus carregam a versão de DNA de seus genomas no vírus em vez de RNA. Os retrovírus são vírus envelopados. Várias proteínas são encontradas no envoltório viral e normalmente 7 proteínas internas, sendo 4 estruturais e 3 enzimáticas. As enzimas encontradas no vírus correspondem à transcriptase reversa, à integrase e a uma protease. O vírus também contém moléculas de RNA celular específica utilizadas na replicação. Propriedades do genoma e da replicação dos retrovírus. O genoma do retrovírus é singular. Ele consiste em 2 moléculas idênticas de RNA, de fita simples de sentido mais. O mapa genético de um genoma típico de retrovírus é apresentado na figura 10. Embora existam diferenças entre os mapas genéticos de diferentes retrovírus, todos contêm os seguintes genes, arranjados nas mesmas ordens. GAG, que codifica proteínas estruturais, POL, que codifica as transcriptase reversa, e a integrase, IEV, que codifica proteínas do envelope. Alguns retrovírus, como o vírus do sarcoma Rose, apresentam um 4º gene e jutante ao gene EV, envolvido na transformação celular no câncer. A repetição determina ilustrado no mapa são essenciais aos processos de replicação viral. Processo global de replicação de um retrovírus. O processo global de replicação de um retrovírus pode ser resumido nas seguintes etapas. Primeiro, entrada na célula pela fusão com as membranas citoplasmáticas em sítio contendo receptores específicos. Segundo, remoção de eventos envelope do vírus na membrana enquanto o genoma e as enzimas permanecem no cerne viral. Terceiro, transcrição reversa de um dos 2 genomas de RNA em um DNA de fita simples, subsequentemente convertido pela transcriptase reversa em DNA de fita dupla linear que então penetra no núcleo. 4. Integração do DNA retroviral no genoma do hospedeiro. 5. Transcrição do DNA retroviral, levando à formação de RNA virais e RNA genominal. 6. Montagem e empacotamento
do RNA genômico em nucleocapsídeo do citoplasma. Sétimo, brotamento de vírion envelopados na membrana citoplasmática e liberação pela célula. Atividade da transcriptase reversa. Uma etapa bastante precoce após a entrada do genoma de RNA nas células corresponde à transcrição reversa, conversão do RNA em uma cópia de DNA, utilizando a enzima transcriptase reversa presente no vírion. O DNA formado corresponde a uma molécula linear e fita dupla sintetizada no citoplasma no interior de uma partícula viral sendo desnuda. Detalhes desse processo podem ser encontrados na seção 19. Aqui destacamos apenas as transcriptases reversas em um tipo de DNA polimerase. Como todos os DNA polimerases requer um indicador. No processo de transcrição reversa dos retrovírus, o indicador corresponde a um RNA de transferência específico, codificado pela célula hospedeira. O tipo de RNA utilizando como iniciador depende do tipo de vírus, sendo empacotado no vírus a partir da célula hospedeira anterior. Quando os promotores da LTR à direita são ativados, o DNA proviral integrado é transcrito por uma RNA polimerase da célula hospedeira, originando produtos. Esses produtos de RNA podem tanto ser empacotados em partículas virais, como podem ser traduzidos em proteínas virais. Algumas proteínas virais são produzidas inicialmente como uma grande proteína AG, que é crivada por ação proteilítica nas proteínas de capsídeo. Quando as proteínas estruturais dos vírus encontram-se em quantidades suficientes, os nucleocapsídeos são montados à incapacitação do genoma de RNA. Leva à formação de nucleocapsídeo maduro, que desloca-se à membrana citoplasmática para a montagem final das partículas virais envelopadas. À medida que os nucleocapsídeos brotam na membrana, são levados a liberados, podendo infectar as células adjacentes. Atividades subvirais. Definimos um vírus como um elemento genético que subverte os processos celulares normais, favorecendo sua própria replicação e que exige uma forma extracelular infecciosa. Existem alguns agentes infecciosos semelhantes aos vírus, porém suas propriedades não se enquadram nessa definição e, portanto, não se consideram vírus. Os vírus definitivos são nitidamente derivados do vírus, porém tornam-se dependentes de outros vírus completos para suprir determinados produtos gênicos. Por outro lado, duas das entidades subvirais mais importantes, os viroides e prions, não são simplesmente vírus incompletos, exibem diferenças fundamentais quando comparados aos vírus. Após ilustrar os mecanismos comuns pelos quais elementos genéticos podem ser replicados ao mesmo mecanismo inesperados que eles utilizam para o submeter à célula hospedeira. No entanto, os prions destacam-se sempre todos os elementos genéticos que abordamos neste capítulo, uma vez que o agente infeccioso transmissível é desprovido de ácido nucleico. Vírus defensivos. Alguns vírus são parasitas de outro vírus, conhecidos como vírus auxiliares. Alguns desses assim chamados vírus defensivos dependem simplesmente de vírus intactos
do mesmo tipo a fim de serem supridas as funções necessárias. Muito mais interessantes são os vírus definitivos referidos como vírus salético, para os quais não se conhece uma versão em prática. Essa depende do auxílio de vírus não relacionados. Exemplos de vírus definitivos e satélite. Vários vírus definitivos são conhecidos, por exemplo, o Bacteriophagus P4, de Escherichia coli, é capaz de replicar-se, porém seu genoma não codifica quaisquer proteínas no capsídeo. Esse vírus depende do fago relacionado P2, que atua como um fago help, fornecendo a proteína do capsídeo necessária à montagem da partícula fágica. Contudo, pelo fato de causar pouco ou nenhum dano ao hospedeiro, a AAV está sendo atualmente utilizado como vetor de clonagem eucariótica para terapia gênica. Nesse sistema, o AAV pode ser utilizado para carregar gene de substituição em tecidos hospedeiros específicos sem causar doenças. Viroides. Viroides são moléculas de RNA infecciosos que diferem dos vírus pelo fato de serem desprovidos de um envoltório proteico. Apesar disso, o viroides possui uma forma extracelular relativamente estável a que migra de uma célula hospedeira a outra. Os viroides correspondem a pequenas moléculas circulares de RNA de fita simples, sendo os menores patógenos conhecidos. Eles variam em tamanhos de 246 a 399 nucleotídeos e exibem consideráveis graus de homologia de sequências, sugerindo que possuem raízes evolutivas comuns. Os viroides causam importantes doenças em plantas e podem representar um grave impacto na agricultura. Alguns viroides bem estudados incluem os viroides Candang do coco e o viroide da Escherichia e o viroide do tubérculo afilado da batata. Não são conhecidos viroides que infectam animais ou procariotos. Estruturas e função dos viroides. As formas extracelulares dos viroides correspondem a um RNA. Não há qualquer tipo de capsídeo proteico, embora o RNA do viroide seja um círculo de fita simples covalente fechado, existente tantas estruturas secundárias que ele se assemelha a uma pequena molécula de fita dupla com extremidade fechada. Essas configurações parecem tomar o viroide suficientemente estável. Por ser desprovido de um envoltório proteico, o viroide não utiliza um receptor para penetrar na célula hospedeira. Em vez disso, o viroide penetra nas plantas através de uma lesão decorrente da ação de um inseto ou do outro dano mecânico. Uma vez no interior da célula, os viroides deslocam-se em uma célula e a outra por meio dos plasmóides, de feixes citoplasmáticos deslocados que unem as células vegetais. Doenças provocadas por viroides. Plantas infectadas por viroides podem ser assintomáticas ou desenvolverem sintomas que variam de moderados a letais, dependendo do viroide. A maioria dos sintomas severos está relacionados ao crescimento, sugerindo que os viroides mimetizam
sintetizam ou interferem de alguma forma com pequenos RNAs regulatórios, cujos exemplos são amplamente observados em plantas. Assim, os próprios viróides poderiam ser RNAs regulatórios que evoluíram de modo a induzir eventos destrutivos ao invés de exercerem papéis benéficos na célula. Não são conhecidas doenças causadas por viróides em animais. Da mesma forma, o mecanismo pelos quais os viróides causam doenças em plantas permanecem obscuro. Príons. Os príons representam o outro extremo em relação aos viróides. Eles apresentam uma forma extracelular distinta, de natureza totalmente proteica. A partícula do príon não contém DNA ou RNA, contudo é infecciosa, sendo conhecidos príons que causam doenças em animais, como Strychnine em ovinos e a cefalopatia impactiforme no gado bovino, e a doença debilitante crônica em certos alces. Em humanos, não são conhecidas doenças causadas por príons em plantas, embora príons tenham sido encontrados em leveduras. Coletivamente, as doenças animais causadas por príons, conhecidas como encefalopatias espongiformes transmissíveis, do inglês transmissible. Em 1997, o cientista americano Stanley Prosney foi agradecido com o Prêmio Nobel de Filosofia e Medicina por seu trabalho pioneiro com essas doenças e com proteínas de príons. Em 1996, a partir do rastreamento de doenças na Inglaterra, tornou-se evidente que o príons causador do BSE no gado bovino é também capaz de infectar humanos, resultando em um novo tipo de CJD, denominado CJD variante, uma vez que a transmissão ocorreu a partir de produtos derivados de carne bovina contaminados. A CJD tornou-se rapidamente um problema da saúde mundial, com um grande impacto na indústria de produtos de origem animal. A maioria dos casos de BSE ocorreu no Reino Unido e com outros países União Europeia, os quais foram associados à prática alimentar inadequada, nas quais suplementos proteicos obtidos a partir da carcaças processadas de gado bovino e ovino foram utilizados na alimentação de animais não infectados. Formas de proteína do príons. Uma vez que os príons não são desprovidos de ácido nucleico, como a proteína compõe adificada, as células hospedeiras contêm um gene, PRIN, que codifica a forma nativa da proteína do príon, conhecida como PRPC, que é encontrada em animais sadios, sobretudo em neurônios, especialmente no cérebro. A forma patogênica da proteína do príon é denominada PRPCS-SC, porque o scrape de ovelhas foi a primeira doença causada por príons a ser descoberta. A forma patogênica da proteína prionírica existe sequências de aminoácidos entre aquelas da PC da mesma espécie, porém têm conformação diferentes. Por outro lado, nunca foram observados príons patológicos de ovelhas em infecção humana. Príons sadios consistem principalmente em segmentos em hélice, ao passo de que príons aberrantes exibem menos regiões em hélice e mais regiões em folha. Isso provoca a perda de funções normal da proteína priônica, a qual se torna parcialmente resistente proteica
promovendo sua agregação no interior da célula natural. Nesse estado, há o acúmulo da proteína priônica, iniciando-se os sintomas neurológicos. Doenças causadas por prions e o ciclo infeccioso do prion. Quando um prion patogênico penetra em uma célula hospedeira que representa uma proteína priônica normal, ele promove a conversão da proteína. Assim, o prion aberrante não submete a enzima ou os genes hospedeiros, como ocorre no caso dos vírus. Em lugar disso, o prion replica-se ao converter as proteínas priônicas normais já existentes nas células hospedeiras à forma patogênica. À medida que os prions patogênicos acumulam-se e formam-se agregados e solúveis nas células cerebrais, esse processo resulta dos sintomas da doença que são invariavelmente neurológicos e, na maioria dos casos, decorrentes da destruição do tecido cerebral ou tecido nervoso relacionados. Não se sabe ao certo se a destruição do tecido cerebral resulta diferentemente do acúmulo das proteínas prioritárias agregadas. As proteínas priônicas normal atuam na célula como uma glicoproteína da membrana citoplasmática e demonstrou-se que é necessária a ligação de prions patogênicos à membrana para que os sintomas da doença sejam desencadeados. Versões mutantes da proteína priônica patogênica incapazes de ligarem-se à membrana citoplasmática da célula nervosa podem ainda agregar-se, mas não causar doenças. A doença causada por prions ocorre por 3 mecanismos distintos. Embora todos levem ao mesmo resultado, em uma doença priônica infecciosa, conforme descrito há pouco, a forma patogênica da proteína priônica é transmitida entre animais ou humanos. Na doença priônica esporádica, o dobramento incorreto aleatório de uma molécula ocorre em um indivíduo normal e não infectado. Essa modificação é propagada da mesma forma que uma doença priônica infecciosa, havendo eventualmente um acúmulo da formação patogênica da proteína, além do surgimento dos sintomas. Em seres humanos, esse processo ocorre em cerca de um indivíduo em cada 1 milhão. Nas doenças priônicas herdadas, em uma mutação no gene que codifica os prions, gera uma proteína priônica que sofre a modificação para a forma causadora de doenças com maior frequência. Várias mudanças distintas são conhecidas cujos sintomas mostram discretas variações. O que ocorre quando uma proteína PRPSC não encontra qualquer prion sadio para alterar? A resposta é que não ocorre doença. Isso pode parecer surpreendente, mas lógico considerando-se mecanismo de replicação do prion, camundongos modificados geneticamente que apresentam as 2 cópias do gene P-rompidas e, portanto, não conduzem PRPC, são resistentes à infecção por prions patogênicos. Curiosamente, tais camundongos também têm tempo de vida normal e não exibem distúrbios comportamentais evidentes. Isso deixa em aberto uma intrigante questão sobre qual o papel que a proteína priônica normal desempenha nas células cerebrais.